de obtenção de imagem radiológica. Tá? Saturação, termo utilizado para afirmar que um químico ou uma composição orgânica está farta, ou seja, está gasta, ou seja, estragou. Tá? Então isso tudo é a questão da saturação, tá certo? Setor seco, local da câmara escura que não contém químicos, tá? Ou líquidos. Setor úmido, tá? Local da câmara escura que contém químicos, tá? Na processadora, no processo de revelação. Termatização, termo utilizado para um sistema de controle de temperatura. E como eu falei, o famoso tungstênio, elemento químico, né, material puro com aspecto entre o branco e o cinza, muito utilizado na radiologia. Como eu falei para vocês, a ampola, por exemplo, vai ter material de tungstênio, tá certo? Então é importante a gente estar falando sobre isso, tá? Vocês vão ver que tem ampolas de molibdênio, tem ampolas de tungstênio, isso vocês vão estar observando, tá certo? Então passamos um glossário geral de algumas coisas que vocês vão ver, tá? A gente vai estar sempre falando sobre isso, sobre esses termos. E agora a gente vai entrar um pouquinho falando sobre a ampola mesmo, tá? Sobre a ampola, sobre a história, sobre a formação da imagem, tá? Sobre tudo isso aí, tá certo? Então entrando um pouquinho na história, tá? O tubo catódico, né, inventado por William Crookes, tá, em 1832, consiste em um tubo de vidro que, quando aquecido, fazia com que o condutor metálico transmitisse elétrons, tá? Ou seja, raios catódicos em direção a outro condutor. Tá? Os tubos a vácuo, tá, mais conhecidos naquela época, Grisler, Vogler, Hittorf, Crookes e Lennart. Tá? Então todos esses tubos, por exemplo, levavam o nome dos seus inventores. Tá? O mais utilizado hoje é o de Crookes. Até hoje a gente leva o nome da ampola de Crookes, tá certo? Então aqui está a fotinha do William Crookes, por exemplo, que foi o inventor dessa ampola a vácuo, né? Cara bem bonito, elegante, com a barba, um bigode maravilhoso, né, galera? Então esse aí era o William Crookes, tá certo? Ele que trabalhou com essa ampola, ele que criou esse tubo catódico, vamos dizer assim, tá? Em 1894, Lennart, tá, um pesquisador, continuou as pesquisas do seu professor Hertz, tá? Descobriu que os raios Lennart sensibilizavam uma chapa fotográfica, tá? Quando colocava um disco de alumínio na frente, tá, do trajeto dos raios, o mesmo descarregava, tá? Mas quando colocava a mão na frente, isso não ocorria, os raios refletiam em um campo magnético. Porém, não foi descoberto raio-x, apesar de ter feito todas essas experiências. Ou seja, esse Lennart, por exemplo, ele pesquisou, tá? E acabou não descobrindo realmente o raio-x ou a radiação ionizante. Ele acabou tropeçando no que estava na frente dele, por exemplo. Ele já tinha descoberto, porém não sabia disso, tá? Então aí tem uma foto dele, né, do Lennart e do professor dele, o Hertz. Tá aqui, ó. Eu falei, ó, muitos cientistas tropeçaram, tá, nos raios X e não perceberam, tá? Por exemplo, William Crookes, por exemplo, reclamava que uma empresa de insumos fotográficos, né, lhe enviava um filme velados, mas não percebia que tais insumos ficavam próximos à ampola. O que quer dizer isso? Né? Ele tinha uma ampola, a ampola já estava emitindo a radiação, porém ele não sabia, porque a radiação a gente não vê a olho nu, né? Ela é invisível, vamos dizer assim, né? Então já estava emitindo radiação e ele não estava percebendo. Então ele colocava uma caixa de filme, né, virgem perto, acabava essa radiação chegando no filme, quando ele queria usar, o filme estava velado, ou seja, foi exposto à radiação já, e isso ele não percebia, tá? Em 1838, o físico inglês Faraday realizou experimentos com descargas elétricas em gases
rarefeitos, mas não conseguiu uma boa qualidade do vácuo. Então, ou seja, outro, né, pesquisador, né, também tentando descobrir esses efeitos da radiação, vamos dizer assim, né? Em 1876, o físico alemão Gusten apresentou uma interpretação dos raios catódicos, segundo a qual eles seriam ondas no Éden. Para Crookes, os raios catódicos eram moléculas carregadas, interpretação usada até hoje, uma das descargas elétricas em gás rarefeito. Ou seja, naquela época, até esses pesquisadores não tinham a real definição do que era, do que eles estavam pesquisando e tentando descobrir. Tá? Então eles estavam, um falava uma coisa, outro falava outra, e não tinha essa definição do que era realmente. Aí veio o Röntgen, tá? Professor da Universidade Wolfsburg, na Alemanha, realizava pesquisas quando o tubo de Crookes realizava pesquisa, né, com o tubo de Crookes quando descobriu o raio-x. Então, na verdade, quem descobriu esse raio-x foi quem? Tá? Wilhelm von Röntgen. Tá? Foi esse cara aqui, esse pesquisador alemão aqui, que acabou descobrindo o raio-x. Ou seja, ele pegou todas as pesquisas anteriores dos outros pesquisadores, tá? Pegou tudo, na reta final ele chegou e acabou descobrindo e acabou levando toda a fama disso daí, tá certo? Todo o nome, né? Vamos dizer assim, né? Em novembro de 1895, né, observando a condução elétrica no tubo de Crookes, Röntgen notou uma luminosidade na tela, tá? Coberta com platinocioneto de bário, tá? Ele girou a tela para que o material fluorescente ficasse em frente ao tubo, tá? E ainda assim a fluorescência apareceu. Ao colocar sua mão na frente do tubo, verificou que seus ossos ficavam projetados na tela. Deu a esse raio o nome de X, tá? Pois não sabia o que estava se tratando. Tá? Então, ou seja, ele colocou o nome de raio, deve ser um raio, vou botar raio X para poder depois eu definir o que era, e isso ficou até hoje, tá? Ou seja, tinha uma placa, né? Aqui está a ampola, aqui existia uma placa, estava chegando radiação aqui e estava brilhando aqui, então ele pegou, botou mais próximo, né? E começou a brilhar mais ainda. Então no meio do caminho ele botou a mão e apareceu a parte óssea aqui na placa. Então, ou seja, a radiação ali estava passando, então ali ele já descobriu o que estava acontecendo, tá? Aqui uma foto, por exemplo, do laboratório dele, tá? Era na casa dele, né? No porão da casa dele, ele fez um laboratório para poder estar fazendo esse tipo de pesquisa em casa mesmo. Essa descoberta teve grande repercussão no meio de comunicação da época, tá? Em 1896, registra-se que 49 livros, panfletos e 1000 artigos já tinham sido publicados sobre o assunto, tá? Então, ou seja, foi uma coisa extraordinária para a época, né? Em 22 de dezembro de 1895, Röntgen levou sua esposa, Berta, ao laboratório e deixou sua mão esquerda exposta aos raios-x sob um filme fotográfico. O experimento, que durou 15 minutos, olha só, em 15 minutos, tá? Confirmou uma nova fase da medicina diagnóstica. Após a revelação das radiografias de Berta, apareceram seus ossos e até o seu anel de casamento. Hoje a gente faz uma radiografia de mão com 0,033 milésimos de segundos, tá? Mas naquela época, quando descobriu, fizeram em 15 minutos, tá? Por quê? Porque era uma energia que estava sendo emitida mais fraca, né? Então, quando a energia ela é fraca, tem que ficar muito mais tempo sendo exposto. Hoje em dia a gente tem corrente elétrica, tem gerador que aumenta essa energia, que deixa mais potente. Então a gente consegue fazer em menos tempo, tá? Então tá aí, a primeira radiografia da história foi a mão de Berta, a esposa de Röntgen. E até apareceu aqui o anelzinho, a aliança de casamento, tá? A imagem não é, mesmo ficando 15 minutos exposta, não é tão boa quanto essa radiografia de hoje, como eu já
expliquei para vocês. Hoje nós temos uma potencialização muito melhor do que há anos atrás, né? Então, Röntgen provou por meio de suas experiências que os raios-x são diferentes dos raios catódicos. Tal diferença pode ser demonstrada por fatos com a distância que cada raio alcança. Tá? Os raios-x alcançam uma distância de aproximadamente 2 metros, enquanto os catódicos atingiam só 8 centímetros. Tá? Então ele conseguiu potencializar um pouco mais esse raio-x a ponto de chegar a 2 metros de distância. Tá? Então isso diferenciou o que ele descobriu do Lennart e dos demais pesquisadores anteriormente, tá? Para poder levar toda essa fama e dizer que foi ele que descobriu, vamos dizer assim. Tá? Em 28 de março, né, de 1896, o jornal Democrat fez um alerta ao público sobre o perigo do raio-x para os olhos. Tá? Já em 19 de dezembro do mesmo ano, o físico inglês Stokes demonstrou que os raios-x podem, por meio, né, da desaceleração de partículas carregadas, um fenômeno que ocorre quando elétrons de alta energia penetram em um material pesado. Tá? Já em 1897, o físico inglês Thomson demonstrou que os raios catódicos eram elétrons. Tá? Que vocês vão ver lá em física, por exemplo, que a radiação lá é gerada pela aceleração dos elétrons com carga negativa. Tá? Isso aí vocês vão ver lá em física. E aqui, por exemplo, né, alguns prêmios Nobel que ele ganhou. Tá? O primeiro prêmio Nobel concedido a Röntgen em 1901, 1905 tá? Foi para Lennart, 1906 Thomson, 914 Lever, tá? 915 para Bragg, 917 para Baclar e 924 para Sigma. Então, alguns pesquisadores que acabaram levando alguns prêmios aí por essa pesquisa, tá? Por essa invenção que é tão importante. Tá? Há pouco tempo atrás, uma revista inglesa, se eu não me engano, né, colocou lá em votação, tá, qual foi a principal descoberta no mundo, vamos dizer assim, né? Aí botou computador, telefone celular e botou a radiação, né? E quem ganhou, né, esse prêmio foi a radiação, tá? E eu acho que é de suma importância, porque vocês imaginem, por exemplo, hoje a medicina, se não existisse essa descoberta aqui, se não existisse a radiação, por exemplo, né? Hoje, se vocês pararem para analisar, a medicina ela descobre doença através de quê? De imagens, não é isso? E imagem é descoberta como? É visualizada como? Através, muitas das vezes, de radiação, não é isso? Porque você faz um raio-x, uma tomografia computadorizada, uma densitometria óssea, medicina nuclear, radiologia odontológica, mamografia, tá? Tudo isso através dessa pequena descoberta aqui da radiação que foi se criando, aparelho de raio-x, aparelho de tomografia e por aí foi, tá? Então, eu digo para vocês que essa descoberta aqui foi muito importante para nós, muito importante para os seres humanos, muito importante para a medicina. Tá bom, galera? Então a gente encerra por hoje aí nossa primeira aula, nosso primeiro contato. Quero estar à disposição de vocês ali agora para a gente conversar, tirar dúvidas. Tá ok? Forte abraço a todos aí. Beijão, até a próxima. Tchau, galera.